Pessoal, tudo bem? Um vídeo rápido em relação ao fracasso. Essa é uma questão cada vez mais importante, por quê? Porque o nosso mundo está extremamente dinâmico, tá? Então você tem que arriscar muitas vezes para você tentar conseguir sucesso. Então, toda vez que você tenta, você tem uma probabilidade significativa de obter algum grau de fracasso, tá bom? Então, você saber lidar com isso é fundamental, tá? Porém, essa é uma grande dificuldade, tá? As pessoas acabam se percebendo e se enxergando a partir do resultado negativo. Então, tentam alguma coisa na vida, não conseguem, identificam características negativas dela mesma e acabam se punindo mentalmente, ou seja, se cobrando por aquelas características negativas, tá? Como elas fossem definitivas e definidoras da pessoa dela, tá? Bom, então basicamente a gente vai começar por aí. Primeiro, perceber que o fracasso ele é inevitável, tá? Ele faz parte de qualquer processo de crescimento individual, tá bom? Bom, a segunda questão é tentar perceber o fracasso do ponto de vista individual. Então, toda vez que você pega o seu fracasso e utiliza ele de modo comparativo com outra pessoa, isso torna um tanto quanto difícil lidar com ele. Por quê? Porque a outra pessoa está em outro estágio da vida, tem outras características. Geralmente ela pode conseguir aquele resultado de um modo, mas você pode conseguir de outro com outras características. Mas infelizmente, quando você não consegue, você acaba ficando preso a essa questão comparativa com as outras pessoas. Então isso é muito importante, tá? Você começar a entender quando você não consegue êxito, quando você fracassa, você começar a perceber a partir do seu ponto de vista, ou seja, quais são as características minhas implicadas, por que eu errei, o que eu posso aprender com esse erro, o que eu posso ganhar com ele, como que eu me fortifico, quais que vão ser minhas próximas etapas, como que eu vejo esse fracasso de modo positivo. Então essa é uma situação fundamental. Então, primeiro, ter a noção de que o fracasso é essencial. Segundo, tentar perceber do ponto de vista individual e não do ponto de vista comparativo. Toda vez que você tentar ver do ponto de vista comparativo, além de você estagnar, você acaba se autoferindo, de um modo que você acaba se culpando, acaba identificando características suas como definidoras que não são definidoras, tá bom? Então, essas duas características são fundamentais, tá? Num terceiro momento, quando você entende esse processo, você vai começar a pegar um gosto por pequenas experimentações, tá? Então essa é uma característica também. Quando você começa a lidar bem com o fracasso, você começa a experimentar mais. Então vários ramos da sua vida que você não tinha ousadia de habitar e de tentar. Por quê? Porque você tinha medo de fracassar, perceber algumas características suas que tinham em você, mas não tinham no outro. Quando você começa a habitar quando você começa a lidar bem com o fracasso, você começa a experimentar mais. Então você faz passos profissionais que você não faria, você lida com as pessoas de modo diferente que você não lidava, você assume responsabilidades diferentes, você faz esportes que você não fazia. Por quê? Porque você começa a perceber a vida do ponto de vista individual. Ou seja, tem várias regiões minhas, várias áreas minhas que eu posso trabalhar. Basta eu saber lidar com um certo grau de diferença que eu tenho, porque todo mundo tem um certo grau de diferença, e essa diferença, de modo geral, implica, às vezes, num fracasso, ou seja, você percebe o outro é um pouco melhor que você, ou um pouco pior, isso é natural. Então, quando você consegue lidar com isso, você consegue experimentar mais áreas, tá? Então, assim, é lógico que é um tema difícil, às vezes um pouco abstrato, mas a questão é, o fracasso deve ser lidado de modo racional e inteligente, tá? Então, sempre se pergunte como que você está lidando com seus passos errados e com seu fracasso. Se questione muito em relação a isso e tente racionalizar, pôr num papel e perceber o que você está perdendo quando você utiliza ele de modo comparativo. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.